Salve, salve! Olá, pessoal. Esse é o podcast Eu Tenho Direito, voltado ao debate e à discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região e dos escritórios conveniados do sindicato. Hoje nós estamos aqui para falar sobre mulheres no trabalho, foco na proteção e igualdade. Eu sou Antônio Vicente Martins, do escritório AVM Advogados, e vou apresentar para vocês as nossas convidadas. A Karina Trindade é presidente do Sindicato dos Motoristas e das Motoristas, né, Karina? De aplicativos do Rio Grande do Sul. A Sheila Neri é colega advogada e sócia lá do nosso escritório também do AVM Advogados. E a Silvia Chaves, que é nossa sócia no programa, né, Silvia? Posso dizer assim, é diretora do sindicato, da Secretaria-Geral dos Sindicatos Bancários e funcionária do Banrisul. Antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o like nesse vídeo, compartilha com os teus colegas, com as tuas colegas bancárias, com os teus companheiros e com as tuas companheiras trabalhadores e trabalhadoras, e para que a gente possa ter aí cada vez mais visualizações no nosso programa Eu Tenho Direito. E aí, Karina? Eu tenho direito? Como é que é esse negócio? Me fala um pouco, Karina. Eu acho que é um tema tão atual, né? Falar sobre a Karina, que é presidente do Sindicato dos trabalhadoras motoristas de aplicativos, né? Falar um pouco sobre o projeto de lei 12, projeto de lei complementar 12/2024, né, Karina? Sim. E toda a polêmica que ele traz. Afinal, Karina, esse é um projeto de lei de proteção para os motoristas e para as motoristas? É um projeto de lei que já está pronto e acabado? Enfim, qual é a posição do sindicato a respeito desse projeto de lei? Então, o projeto de lei. Primeiro, agradecer o espaço aqui, obrigada pelo convite, né? Acho que é importante estar debatendo e trazendo também a visão do sindicato, né, perante ao PLC, que foi apresentado aí pelo governo Lula. Foi uma proposta de campanha dele, a gente veio trabalhando durante 9 meses, eu fiz parte da mesa de negociação durante esses 9 meses, única mulher que estava à frente das negociações, única presidente do sindicato na mesa, representando a categoria enquanto mulher, né, e trabalhadora, porque eu trabalho há 7 anos como motorista de aplicativo, trabalho nas noites aqui em Porto Alegre, então eu sou ativa nas plataformas, né. Apesar de muitos dizerem que eu não trabalho, mas eu trabalho. Então, eu me dedico parte do tempo como motorista de aplicativo à noite e à tarde quanto presidente do sindicato. E toda essa polêmica que vem envolvendo, né, o PLC. O PLC foi essa proposta de 9 meses, onde a gente conseguiu trazer uma garantia mínima para os trabalhadores e para as trabalhadoras, como a Previdência, né? E dentro da Previdência garantir que mulheres, por exemplo, quando ganharem neném, elas podem, então, na questão de licença maternidade, que hoje as mulheres não têm. Na pesquisa que saiu do IBGE, vocês podem constatar que 1/3 dos trabalhadores, são 1,5 milhão de trabalhadores, motoristas de aplicativo, só contribuem com a Previdência, então a grande maioria não está contemplado na Previdência. Quando fica doente ou quando tem que se ausentar, as mulheres que engravidam e precisam se ausentar para cuidar do nenê, não tem nenhum tipo de proteção social, ou quando se acidenta, né, acaba ficando sem essa proteção social. Então, o PLC ele traz a proteção social em cima do que o trabalhador vai ganhar, né, em cima do que ele ganha, na realidade, que é sobre essa proteção de 25% do que ele ganhar, ele vai pagar sobre esses 25% que é o líquido. 75% será considerado custo, né? Então, do que ele gasta com o carro dele, do que ele ganha, que seria 5 mil e pouco, que está no PLC, R$32,10 seria o valor garantido mínimo, ou seja, um piso salarial que hoje os trabalhadores de aplicativo não têm. Seria um piso para que nenhum trabalhador ganhe menos que esse valor, sendo considerado, então, 25% líquido,
que seria R$8 com alguma coisa, e o restante sendo considerado o bruto, o custo das despesas que ele tem, para essas despesas com celular, despesa com combustível e alguma outra despesa com veículo. A categoria, ela ainda está muito dividida, né? A gente tem uma categoria que muitos não se entendem enquanto trabalhadores, eles querem ser microempreendedores individuais, e a gente sabe que os trabalhadores não são, a gente gostaria que tivesse tido CLT no projeto de lei, mas a gente sabe que não é o que a categoria quer mesmo. Foram feitas pesquisas, a própria do IBGE e pesquisa do próprio governo, que foi feita também em cima dos trabalhadores, é que eles não se reconhecem enquanto trabalhadores efetivamente. O PLC traz isso, traz o reconhecimento enquanto trabalhador, traz também a garantia da própria reconhecimento da categoria, né, a criação de uma categoria que hoje não existe, nós não somos categoria criada formalmente, que vai possibilitar também as políticas públicas que a gente vai poder trabalhar em cima, direcionada para essa categoria. Ou seja, a aquisição de um veículo zero, com desconto que nem tem o taxista hoje, né, ou até uma casa própria direcionada para a categoria. Então, a gente acredita sim que o PLC ele traz algumas garantias, como a liberdade dele poder aceitar, dele poder trabalhar com a plataforma que ele quiser, que é uma grande reivindicação da categoria, mas a gente sabe também que precisa de alguns ajustes necessários no próprio texto para que algumas coisas que estão dúbias fiquem exatamente certinha, né? Qual é tem uma ideia do percentual de mulheres trabalhando como motorista de aplicativo? Sim, 95% são homens, 5% são mulheres. Né? Hoje, em todo o Brasil, as mulheres ainda não se sentem seguras para trabalhar, muito pela insegurança dos próprios aplicativos, né? Que não fazem um cadastro rigoroso de passageiro. Então, algumas plataformas têm a questão de tu poder trabalhar somente com passageiras mulheres, que dá segurança para essas mulheres poderem trabalhar. E é Né? uma profissão que, historicamente, também ela não é uma profissão ocupada por mulheres, Mulheres. historicamente, né? A gente é só pegar também a questão de motoristas de táxi. Tu não tem muitas mulheres motoristas de táxi. Talvez a proporção seja até menos do que esse 5% aqui que tu está Isso. trazendo para nós, né? Eu acho que Exatamente. Majoritariamente, a profissão de motorista mesmo, seja táxi ou seja de aplicativo, elas são dominadas pelos homens, né? Mas até pelo tempo que tu fica ali disposto e pela disposição que tu fica a assédio, violência dentro do veículo, que acontece muito, né? Mas o próprio assédio dos passageiros pelas mulheres acaba acontecendo que elas não trabalham, ou quando trabalham, trabalham até um certo horário. São pouquíssimas mulheres que trabalham na madrugada, por exemplo, que nem eu. A maioria trabalha até umas 8 horas da noite, e até porque tem a casa também para cuidar, então fazem, às vezes, como complemento de Karina, renda tu também. trabalhava antes Trabalhava, com carteira sim. assinada? Não, eu trabalhava como CC. Como CC. Trabalhei na Assembleia Legislativa. Uhum. Mas não sempre, mas tinha um vínculo Tinha. para um vínculo de previdência, etc., Sim, recolhimento da que Previdência, que era tinha todas importante, essas férias, né? garantias do ponto de vista legal, né? Isso, exatamente, férias. Que hoje o motorista de aplicativo não tem. Nós partimos do princípio que a gente não tem nada. São 10 anos de governo, dos outros governos, em que não fizeram absolutamente nada e não trabalharam uma regulamentação. E agora o governo veio para trabalhar uma regulamentação e está todo um debate em cima desse PLC. Eu acho que não é nem uma questão de regulamentação, que talvez o enfoque disso seja um pouco diferente. É um pouco do que a gente está falando aqui no dia, hoje, no tema, quando a gente está tratando do trabalho da mulher, ou mulheres no trabalho, né? Proteção e igualdade, né? Eu acho que não é a regulamentação, ela é um elemento dessa questão da proteção social, que eu acho que é um elemento essencial nas relações de trabalho, sejam elas quais forem, né? Elas têm que ter algum tipo de proteção social. Silvia, como é que é a vida de uma bancária, Silvia? Ela tem proteção? Ela tem, num ambiente de trabalho, a devida proteção, inclusive por parte do empregador, com relação a assédio, com relação a condutas inapropriadas? Como é que é a vida de uma bancária hoje, no banco, Silvia? Bom, primeiro, boa tarde, né, a todos. Obrigado pelo convite de novo. Sei que estou sempre por aqui, mas sempre estou agradecendo. Então, a vida da bancária, ela não é nada fácil, né, dentro de um ambiente
Também machista, porque o ambiente bancário também é um ambiente machista, ele também é majoritariamente homens, né? Nós temos quase 60% de homens em relação à quantidade de mulheres. E sim, não tem um tratamento, tá muito melhor do que... Olha, tô me caindo. Tá muito melhor do que era, né? Dado a nossa convenção, que a gente consegue trabalhar esse tipo de assunto. Quantos anos tu tem de bancária, Silvia? Eu tenho 12. 12 anos. 12. Tenho 12 de bancária, mas eu tenho 27 de carteira, tá? Não sou novinha, não. Então, e a gente vem, assim, numa tratativa, assim, de melhoria, né, de condições dentro do ambiente de trabalho. Mas não é nada fácil, não. A gente, né, a prova disso é esses casos que a gente tem visto de forma mais corriqueira, né? Hoje, muito porque a gente faz um trabalho direcionado para que a bancária se sinta mais à vontade de poder denunciar e a gente tratar, mas os bancos em si, eles não tratam da forma como tem que ser tratada. A gente não tem dentro dos bancos um tratamento ou um canal específico, né, que possa deixar a bancária à vontade para fazer as suas denúncias e saber que vai ser tratado até o fim, né? Então, na grande maioria não. Existe ainda como é que eu posso dizer? Existe um véu por cima de tudo isso que acontece. Uma subnotificação, né? Mas total. Subnotificação total. Isso sem dúvida. E olha, posso chutar assim por cima que seja em torno de 80% para mais, assim, de subnotificação. Que não, elas não se sentem à vontade, principalmente porque elas podem perder suas funções, né? Porque elas veem, na grande maioria, que nada acontece. Então, quando acontece, né, nos casos como a gente tratou aqui, né, caso da Caixa, caso do Banrisul, quando vem que acontece, elas se sentem um pouco mais dispostas a ir adiante. E também tem muito da gente, do movimento sindical, de fazer as melhorias nas nossas convenções, nos nossos acordos, né? E agora a gente vem em uma campanha salarial e lá a gente vai bater bastante nisso. Eu acho que tem uma coisa, quando a gente fala de proteção, é exatamente isso que a gente pensa, né? Eu acho que os bancos e as empresas, de uma forma geral, elas não estão preparadas e eu não tenho dúvida também de que as plataformas digitais de trabalho, como a Uber, por exemplo, eles não têm o preparo e não têm a preparação de fazer essa proteção para a trabalhadora que sofre casos de assédio, que sofre algum tipo de violência dentro do local de trabalho em decorrência do trabalho que ela está desempenhando, né? Então, o que a gente tem muito é uma negação por parte das empresas. As empresas negam a existência dos fatos que dão origem a essas situações de assédio e as situações de violência dentro do local de trabalho contra mulheres. E é evidente que isso também é uma política que as empresas não têm de educação dos homens, né? Porque o letramento, eu acho, dos homens para falar sobre isso e para entender o quanto aquela piadinha que era feita há 20 anos atrás, ela é absolutamente inapropriada e é absolutamente imprópria para o ambiente de trabalho. Vocês sabem que a minha irmã, eu tenho uma irmã que é bancária do Banco do Brasil, aposentada, e ela foi da primeira turma que entrou no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não permitia mulheres no banco, né? Isso, ela entrou em 1969, ou seja, foi ontem. Né? Não foi bem ontem, mas enfim, né? É quase ontem. E o que isso se verifica assim, o quanto isso tinha de preconceito e discriminação do ponto de vista histórico, né? Sheila, no direito isso também não é diferente. E não estou nem falando do cotidiano que vocês enfrentam no exercício da profissão como advogadas, né? Mas também quando vocês acabam atendendo trabalhadoras que acabam sofrendo algum tipo de violência ou algum tipo de assédio dentro do local de trabalho em função da sua condição de mulher, né? Não, na verdade, quando a Silvia falou, né, Silvia, bom, primeiro, gente, boa tarde a todos. Agradeço o convite também para participar desse podcast. Quando a Silvia falou, né, que como é que tu referiste que a vida da mulher bancária, né, da trabalhadora bancária não é fácil.
eu refiro que a vida da mulher não é fácil, da mulher trabalhadora tanto quanto. Quando a gente fala nessa questão de discriminação, de violência contra a mulher, eu posso falar de um lugar como profissional do direito, né, como advogada, que a gente sabe que sim, isso acontece dentro da nossa realidade também. Não foram poucas as vezes em que eu participei, por exemplo, de audiências em que eu, como procuradora, né, fiz um requerimento ao juiz que foi indeferido. E aí, muitas vezes, o colega que estava representando a outra parte, que era homem, era um advogado, fazia um requerimento nos mesmos termos e era acolhido. Por exemplo, de eu pedir um adiamento de uma audiência por uma situação que o meu cliente, olha, a testemunha não pôde comparecer, enfim, ele teve alguma, né, a pessoa teve alguma intercorrência que aquela audiência não poderia acontecer naquele dia. E indefiro, doutora. E vem um advogado com argumentos tão plausíveis quanto os meus e o requerimento dele é acolhido. Hoje em dia isso não acontece tanto, né? Mas eu falo hoje em dia porque eu tenho 27 anos de formada, então já tenho um tempinho. E a gente sempre passa por essas situações, assim. Eu acho que é bastante complexo. No atendimento às mulheres bancárias, como a Silvia falou agora há pouco, eu acho que finalmente isso está começando, elas estão começando a ter um pouco mais de coragem, né, de fazer as denúncias e de nos procurar e de fazer esses relatos. Mas a gente sabe que os números são muito maiores do que esses, né? A exemplo, a gente está falando aqui de um assédio, de uma violência no ambiente de trabalho, mas transportando isso para uma violência geral, por exemplo, violência contra a mulher, a gente tem uma ideia de que as notificações elas correspondem a 10% dos casos. Se a gente transpuser isso para o ambiente de trabalho, acredito que seja até um número até menor do que esse. Né? Então, a gente sabe que o que está sendo notificado, que o que está sendo relatado para nós é um número muito inferior àquele que efetivamente acontece ali no dia a dia. E o que a gente percebe, né, até quando o Vicente falou nessa questão do letramento, né, da educação das pessoas, a gente tem previsão desde a Convenção Coletiva de 2020, né, com vigência de 2020 e 2022, que foi instituído nela, né, foi criado nela um capítulo que trata da prevenção à violência contra a mulher. A partir disso, os bancos, eles assumiram, né, trazendo isso aqui para o ambiente bancário, os bancos, eles assumiram o compromisso de não só criar canais de apoio e de acolhimento para as mulheres que são vítimas de violência e de assédio dentro das agências, como também de divulgar que seriam esses conceitos, né, que seriam esses crimes, essas condutas inapropriadas, de divulgar, educar os seus trabalhadores, ter um material informativo para isso e ter esse canal para acolher as denúncias e para acolher essas mulheres, né? Isso, infelizmente, e a Silvia é testemunha disso, isso, infelizmente, até agora não aconteceu. São pouquíssimas as instituições que efetivamente têm esses canais, mas as que têm e que divulgam o canal de apoio e de atendimento é um canal que não tem esse atendimento efetivo. É burocrático. É burocrático. E a gente tem, por exemplo, relatos de colegas bancárias que entraram, por exemplo, vou fazer todo o trâmite aqui dentro desse site do banco, dentro daquele link que o banco disponibiliza no seu site, como sendo esse canal de atendimento e de apoio. Você chega lá no fim, cumpre todas as etapas e quando chega lá no fim, o número que o banco divulga é o número da polícia. Entre em contato com 190 se você está sofrendo violência, enfim, está em risco. Ou seja, a gente tem essa previsão já há 4 anos e até hoje ela não está sendo cumprida. Então, assim, além de a gente ter essa necessidade do letramento, da educação, da divulgação, a gente tem também que cobrar dos bancos para que eles cumpram o que já está previsto em convenção coletiva.
né? Porque eles não têm canais específicos para violência doméstica e assédio sexual, né? São canais genéricos, eles atendem tudo, então eles acabam nem tendo anonimato, que é o principal fator para quem que seja para encorajar uma colega a fazer a denúncia. Não é muito diferente dos aplicativos que não tem um canal para a gente falar com alguém. É tudo online, é tudo com a inteligência artificial, né? A gente não tem alguém para colher essas denúncias, que é uma reivindicação nossa de que tenham, quando é caso de violência, quando é caso de assédio sexual, principalmente a mulheres, que se tenha esse canal diretamente para falar com alguém. Hoje a gente não tem. Infelizmente, as plataformas é tudo online, é tudo, tu tem que escrever, mandar para eles e daqui 2, 3 dias eles te respondem. Eu sofri assédio sexual por parte de um passageiro e a plataforma foi me ligar no outro dia de manhã. E isso foi 3 horas da noite, foram me ligar 9, 10 horas da manhã, o qual eu já estava dormindo, porque eu trabalho de noite, eu trabalhei até 5, 6 horas da manhã. Eles sabem que o horário de trabalho é aquele, porque eles têm os registros do horário de trabalho, do horário que a gente loga e desloga na plataforma. E eles me ligaram 2, 3 vezes e não entraram mais em contato. E a resposta deles foi que eles iam seguir monitorando aquele passageiro para ver se ia acontecer com outra motorista. Então, eles iam esperar que ele fizesse alguma coisa efetivamente. Ou seja, a conduta precisa ser repetida para eles pensarem se Fazer vão adotar alguma conduta, alguma atitude em relação. Quando, na verdade, esse passageiro já devia ser desvinculado da plataforma e não poder utilizá-la mais. É o caso que acontece com o motorista ou a motorista que hoje comete qualquer coisa desse nível, ou muitas vezes é só uma mentira de um passageiro para ganhar um bônus, e aí ele é desvinculado totalmente na hora da plataforma. Sem direito de se defender, né? Que no PL hoje diz que o motorista tem direito a se defender antes de ser bloqueado, né? Isso a gente traz no PL também, que é o direito à ampla defesa do trabalhador, que hoje a gente não tem, tudo é na justiça. A plataforma, ela não acolhe as demandas dos trabalhadores e nem a defesa. Eu acho que quando a gente fala em proteção também, a gente tem que entender que é um processo histórico também, né? Quer dizer, o trabalho da mulher, ele tem um processo de letramento por parte da sociedade, mas por parte dos outros trabalhadores também, porque muitas vezes o assédio sexual, por exemplo, ele ocorre no lateral, né? Sim, não é no mesmo nível. Não é num superior hierárquico ou alguma coisa assim. Às vezes mas às vezes é do lateral. Então, é do colega mesmo que acaba tendo essa coisa. Mas eu falo também dessa coisa da proteção, porque eu acho que é um elemento importante que muitas vezes a gente não consegue contextualizar, né? A proteção, ela vai desde da proteção à maternidade, da proteção do cuidado com os filhos. Às vezes, essa proteção ela é construída em convenções coletivas, em acordos coletivos. Às vezes, ela é construída na luta das próprias companheiras mulheres. Às vezes, ela é construída até por decisões judiciais, né? Então, eu dou exemplos assim históricos, tá? Há 30 anos atrás, por exemplo, algumas empresas elas exigiam plano teste negativo para admissão de empregadas mulheres. Plano teste, para quem não sabe, é um teste de gravidez, tá? Então, eles exigiam um teste de gravidez para admissão teste de gravidez negativo para admissão das mulheres. Isso é de uma conduta de discriminação que é odiosa, mas ela precisou ser enfrentada e construir acordos coletivos do trabalho para depois ela ser reconhecida por lei como uma conduta discriminatória. A utilização de banheiros por parte das mulheres. As mulheres que têm vedação de ir ao banheiro e que trabalham em linhas de montagem e que, evidentemente, acabam adoecendo em função dessa proibição, né? Então, são exemplos de proteção. Hoje, um exemplo, ações judiciais que discutem o direito da mulher trabalhar home office quando ela tem uma situação de um filho com algum portador de alguma doença que exige um cuidado especial. Então, são... Ter redução da jornada. Exatamente. Então, são cuidados, são proteções que permitem que a mulher se coloque dentro do mercado de trabalho para conseguir fazer uma disputa igualitária
né? Ou menos inferiorizada do que o homem, que tem situações que não que culturalmente acaba não se envolvendo, né? Eu acho que é por aí. Eu acredito que sim, acho que é por aí. E quando tu falou, por exemplo, a questão da igualitária, né, de uma condição igualitária, isso a gente está ainda, né, Muito distante. muito distante, mas há Engatinhando. anos-luz, assim. A gente está engatinhando, porque a gente sabe ainda que o próprio ingresso, nosso ingresso, né, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, ele já se dá em uma condição inferiorizada em relação ao homem, né? A gente já ingressa no mercado com aquela pecha de se é jovem, vai engravidar, vai se afastar e por conta disso não vai render tanto. Então, se eu tenho 2 vagas e uma vaga é uma vaga, digamos, de coordenação, uma vaga, um cargo um pouco melhor, e uma outra vaga que é mais, digamos, Operacional. isso, perfeito, e eu tenho 2 candidatos, um homem e uma mulher. Muitas vezes, ainda que a mulher seja mais preparada para a vaga melhor, para a vaga mais qualificada do que o homem, ela acaba sendo preterida e contratada na outra vaga, numa vaga de operação, porque ela é mulher. Então, a gente já ingressa no mercado numa condição de inferiorizada. Mesmo depois que a mulher ingressa no mercado, a gente sabe que se ela for mãe durante esse período e ela precisar se afastar, ela já é desconsiderada para as promoções. Né? Então, às vezes o ingresso é na mesma condição, mas a carreira dela não vai deslanchar como a carreira de um homem, porque ela tem outras atribuições, né? E isso tem um viés histórico, né? A mulher sempre foram, ela sempre teve as questões de cuidado, Ser né? cuidadora, né? Ser cuidadora e de reprodução. Essas são as funções historicamente atribuídas à mulher. Quando ela começa a disputar o mercado de trabalho, começa a entrar no mercado de trabalho, ela entra no mercado de trabalho já com essa disparidade. Aí tu soma isso ao fato de que os trabalhos domésticos ainda são, em sua imensa maioria, atribuição das mulheres. Cuidado dos filhos, né, na sua imensa maioria, são atribuídos às mulheres. Isso tudo, no decorrer de uma carreira, no decorrer de um contrato de trabalho, vai pesar contra ela. Né? Então, a gente tem estudos, né, tem projeções da ONU de que, se continuarmos avançando, nós teremos mais ou menos uns 100 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. E aí a gente está falando em igualdade salarial, em igualdade de oportunidades do mercado de trabalho, né, de que a gente possa realmente ingressar no mercado de trabalho em condições iguais aos homens e que não seja dada a oportunidade de poder disputar essas vagas e poder disputar essa projeção da carreira, essa progressão na carreira em condições de igualdade. Mas assim, imagina, são 100 anos. Isso 100 anos se conseguirmos nesse período de um século continuar avançando nessa tentativa de igualdade, nessa projeção, nessa proteção, em todas essas questões de que atualmente a gente discute. Né? Porque se pensar, por exemplo, há alguns anos, a gente sequer tinha essas discussões. Né? Como, por exemplo, agora, que foi publicada, né, na metade do ano passado, em junho do ano passado, a Lei da Igualdade Salarial. Que é mais uma tentativa, mais um reforço, mais uma tentativa para que a gente consiga, sim, perseguir essa igualdade e essa não discriminação da mulher no mercado de trabalho. Mas dentro dessa questão que você falou sobre as convenções, acordos coletivos, é por isso que é tão importante que traz no nosso PLC a representatividade dos sindicatos, que hoje a gente tem uma categoria que não se sente representada, que se sente empresário, dono do próprio negócio, microempreendedor individual, e é só com o sindicato que a gente vai conseguir trazer e buscar essas melhorias, seja, né, para toda a categoria ou para as mulheres, essa proteção que a gente precisa. Inclusive nas mulheres, caso de que as mulheres não conseguem ir no banheiro, são poucos banheiros que tem, as mulheres trabalham mais à noite, não tem praticamente nenhum, né? Muitas vezes tem que fazer fora do carro, se colocar em risco de um assalto, né? Ou de uma infecção urinária, porque tem que ficar retendo muito tempo, porque trabalha longas horas e a gente tem que fazer todo esse trabalho ainda com a categoria e com as próprias mulheres também. Eu acho que é fundamental essa parte do PLC, inclusive, desse projeto de lei que trata do trabalho
plataforma, de motoristas em plataforma, né? E ele é restrito a motoristas em plataforma, é bom que se diga também. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Eu acho que ele tem algumas contradições, eu acho, né? E alguns pontos que ainda precisam ser talvez melhor debatidos, mas eu acho que esse ponto, que é o ponto de, primeiro, fazer o reconhecimento de que é trabalho. Segundo, estabelecer uma remuneração mínima que tem que ser paga pelas plataformas. 3, reconhecer a possibilidade de fazer acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Eu acho que isso é um elemento essencial, porque isso permite que se faça esses reconhecimentos, enfim, se consiga colocar, no caso concreto, né, algumas condições que são de proteção e que são também de não só das trabalhadoras mulheres, mas de todos os trabalhadores de aplicativo, né? Eu acho incrível eles não conseguirem ter essa visão de que só quem sai beneficiado com isso são as plataformas, né? Eles sempre acabam sendo quem vai ficar sem salário se ficar doente, quem vai ter que consertar o seu carro se ele bater, né? Então é bem estranho, mas assim, tudo sempre começou de algum lugar, né? Aos poucos foi melhorando. Olha, os bancários, né? Há quanto tempo a gente vem melhorando a cada convenção, a cada campanha salarial, é um pouquinho que a gente vai avançando, mas tem que começar de algum lugar, né? Na realidade, houve uma endemonização dos sindicatos ao longo dos anos, né? E infelizmente isso afeta muito a categoria dos motoristas de aplicativo que vieram. Muitos vêm de outras atividades, né? Foram bancários, não, né? Alguns de repente foram, ou foram professor, ou foram até formados, né? E são essas pessoas que, não, eu sou dono do meu próprio negócio, ninguém vai mandar em mim, não quero ficar ligado ao sindicato, não quero CLT, e começou a endemonizar, assim, essa endemonização dos sindicatos, que ainda é um grande desafio para nós, enquanto categoria, se reconhecer e ter o reconhecimento de quem está à frente das negociações ou quem está à frente do sindicato liderando, né? Eu sofro bastante represália por ser mulher, por estar à frente da luta, por ser a única mulher no grupo de trabalho do governo federal e de ameaça de morte, de absurdos, né? A galera machista, aquela detonação, tinha que ser mulher, palavrões no meu privado, gorda ridícula, aquelas coisas que tu sabe que eles usam para atacar mais as mulheres, porque para um homem eles não falam da mesma forma, né? Chamar de vendida, essas coisas. Então, a gente ainda tem todo um trabalho para fazer com a categoria, que é uma categoria bem dividida ainda, infelizmente. Eu acho que é uma categoria muito heterogênea, né? O que daí dá uma dificuldade maior ainda. Maior. Mas eu não tenho dúvida de que é uma categoria de trabalhadores, né? É uma categoria de trabalho, digamos. E acho que esse é um debate que ainda está em aberto do ponto de vista dessa conceituação, né? De que categoria é essa? Que não é porque não é um empresário, porque é um empresário que depende fundamentalmente da plataforma que dirige a sua empresa, né? Então, a única coisa que ele tem o meio de produção, digamos que é o carro, um pedaço do meio de produção, né, que é o carro, e ele tem uma disponibilidade de horário que ele vai acertar. Mas isso, tu já tem setores de trabalhadores que também permitem isso, né? A própria CLT, ela prevê o trabalho intermitente, que é uma previsão de que o trabalhador daqui a pouco pode ter um contrato de trabalho que seja por um prazo de algumas horas em alguns dias da semana. Então, isso não desconfigura a questão da relação de emprego, que é fundamental aqui, que é a questão da subordinação. E os motoristas de aplicativo, eles têm subordinação com a plataforma, porque a plataforma é que vai direcionar eles, a plataforma é que vai estabelecer quando o preço vai ser aumentado, quando o preço vai ser diminuído. A plataforma é que faz essa manipulação através dos algoritmos, né? Então é ele que faz isso.
Não é o Inclusive motorista. na liberação, a gente sabe, já tem alguns estudos que, principalmente as ciclistas, as meninas que trabalham de bike, entregadoras, elas sofrem com a distribuição das entregas para elas, porque elas recebem menos entrega do que os homens. E quando elas estão num grupo, e já fizeram pesquisa sobre isso, estão num grupo com outros homens, trabalhadores, tudo junto para receber demanda, os homens sempre recebem primeiro e demandas melhores que a delas. Então elas também sofrem esse tipo de coisa. Não só os motoristas de aplicativo, né? Mas as trabalhadoras ciclistas também. Então, eu acredito que o algoritmo, ele sim, ele também já faz uma demanda, uma distribuição melhor para alguns, menos para outros. Eu trabalho há 7 anos. Acho que tem uma vez só eu recebi promoção no Dia das Mulheres. Eu sou mulher, eu trabalho como todos e trabalho todos os dias, só algum dia só. Mas uma vez só recebi promoção no Dia das Mulheres, num dos aplicativos que eu trabalho. Nos outros, nem reconhecida quanto mulher, nem parabéns pelo Nem Dia o da bom Mulher. dia, nem o bom dia. O algoritmo ele não é neutro, É. né? Então ele é feito por alguém, ele é elaborado por alguém, ele é elaborado por uma empresa e ele tem um objetivo muito claro que é dar lucro para essa empresa que está elaborando o algoritmo. Então é evidente que ele vai tratar aqui de uma série de elementos, de estabelecimento de elementos que vão, de alguma forma, controlar o trabalho daqueles motoristas. Os motoristas, eles não põem o carro do lado aqui na frente do prédio do sindicato e ficam esperando que alguém vá passar por aqui e diz, vou pegar esse carro aqui. Não, ele está sendo direcionado, ele está sendo ofertado, ele está sendo tudo isso através de aplicativos que são sofisticadas plataformas de controle do trabalho e do ser humano. Acho que esse é o elemento central. Eu participei de uma atividade ano passado no México com mulheres da América Latina toda. E é assim na América Latina toda. Então a gente prevê que é no mundo todo. Então tinha as meninas da Espanha, meninas da Colômbia, do Chile, lá do próprio México, e a reclamação é sempre a mesma. Né? Não tem, a gente ganha, é a mesma coisa, a mesma distribuição, tem esse negócio do algoritmo, né? Tem esse negócio das plataformas não te darem direito à ampla defesa, principalmente em casos de violência ou de assédio dentro dos veículos. Então, é a mesma coisa no mundo inteiro. Elas são assim, são empresas internacionais, big techs, né? Então, elas atuam da mesma forma em todos os lugares que elas estão, em todos os países que elas estão. Esse é um grande desafio para a gente, né? Falar sobre essa proteção ao trabalho, né? Então, é um desafio para a gente que trabalha com direito entender como que a gente consegue reconhecer essa nova classe trabalhadora e como a gente consegue criar proteções para essa nova classe trabalhadora. Porque a gente também tem todo um conceito de proteção que é baseado na CLT. E hoje o grande desafio para a gente inclui toda essa nova classe trabalhadora dentro dos conceitos da CLT ou a gente tem que repaginar a CLT? Não repaginar como foi a reforma trabalhista do Temer, né? Mas sim repaginar do ponto de vista de entender que há um novo mundo do trabalho, há uma nova classe trabalhadora e essa classe trabalhadora ela precisa ter também as proteções, ela precisa ter proteções. Quais proteções? Como fazer isso? Bom, isso é um problema para vocês, dirigentes sindicais, que podem daqui a pouco pensar em alguma coisa. Mas na parte dos algoritmos, o governo ele está produzindo 2 NRs, né? Uma que trata dos algoritmos das empresas, que vai atuar nos algoritmos, e a outra sobre a saúde e segurança do trabalhador. Então, isso já está sendo produzido e a gente está ajudando também o governo a fazer essa produção das NRs. E tem alguma produção também em nível mundial com relação a isso, né? Tem vários estudos acadêmicos sobre isso e tem algumas regulamentações que são feitas em alguns países da Europa, principalmente, nos Estados Unidos também, alguns estados dos Estados Unidos que reconhecem isso como trabalho. A grande questão reconhece isso como trabalho e trata isso como trabalho, estabelecendo condições mínimas de proteção. Talvez não dentro de um conceito seletista, ok, mas eles têm outros níveis de proteção que eu acho que são importantes. Silvia,
qual é a dificuldade hoje dentro, por exemplo, dos bancos? Eu falo dos bancos porque eu acho que isso se estende a todas as relações de trabalho envolvendo mulheres, nas relações, digamos, formalizadas, tá? Do ponto de vista CLT, né? As mulheres ganham menos do que os homens mesmo, Silvia? Ou isso é uma Sim. lenda urbana? Não, isso não é uma lenda urbana, isso é verdade. A gente tem, vou dar um exemplo assim por baixo, o Banrisul, tá? A gente tem nas funções gratificadas do Banrisul, as mulheres ganham em torno de 32%. Então, os homens ganham 68, Tu tem me ajuda? 32% de mulheres em funções em funções gratificadas. gratificadas. Isso. Então, sim, sempre ganham menos, né? É uma realidade. E eu acho que essa lei veio para isso, né? A lei da igualdade, ela já veio para isso, para a gente conseguir tentar diminuir essa diferença, né? Mas eu queria chamar a atenção numa coisa, enquanto a Karina, né, estava falando, que a gente só vai conseguir dar um passo a mais também para vocês, né, também para os motoristas de aplicativo, quando se tiver consciência de classe, né? Que eu digo que o problema do mundo é a consciência de classe, né? Porque se eles não se veem como trabalhadores, eles não apoiam o sindicato, eles não apoiam as leis que vão privilegiar eles, né? Então, e nós a mesma coisa. Por que o nosso sindicato Proteger, não é privilegiar. Proteger, desculpa. É melhor. Proteger melhor, isso. Por que o nosso sindicato é forte? Porque a gente tem uma categoria que consegue se enxergar como trabalhador e consegue valorizar, então, o seu sindicato, né? Então, isso é extremamente importante também nos motoristas de aplicativo, né? Se ver como trabalhadores, né? É um grande desafio. É um grande desafio nosso. Que a categoria tenha consciência de classe e se enxergue enquanto trabalhador. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que construir. Mas quando a gente fala em igualdade salarial ou em diferença do ponto de vista salarial, eu vou perguntar para a Sheila uma coisa que é óbvia para mim, tá, Sheila? Na Constituição não diz que todos temos o trabalho com igual valor, seja sem distinção de sexo, raça, cor, etc. Ou isso é só um escrito que está lá na Constituição? Então, a gente tem essa previsão desde 1988. A gente tem um artigo na CLT que proíbe distinção salarial para trabalho igual, né, para trabalho feito com a mesma qualidade, com a mesma perfeição técnica. Mas a Silvia referiu que no Banrisul tem cerca de 32% dos cargos comissionados são ocupados por mulheres. E, na verdade, a gente tem por pesquisas, né, feitas, porque até então não se tem um acesso efetivo a essas informações, mas se sabe que as mulheres ganham em torno de 20% menos do que os homens. Isso. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, ganham em média 20% menos. E as mulheres negras, cerca de 39% menos. Então, sim, a gente tem uma igualdade na Constituição, mas é uma igualdade formal. Então, materialmente, ela não é observada, não é aplicada. Essa lei de igualdade salarial que foi promulgada na metade do ano passado, né, em 2023, julho de 2023. Qual é a inovação dela, Sheila? Acho que a principal inovação dessa lei, na verdade, assim, ela reforça tudo isso que a gente já tem em previsão na Constituição, previsão na CLT, convenções da OIT que o Brasil é signatário. Mas essa lei ela traz como principal inovação o fato de que os empregadores, né, as empresas privadas com mais de 100 funcionários, elas são obrigadas a fornecer 2 vezes ao ano um relatório no qual vão constar as questões salariais e remuneratórias daquela empresa. A transparência. A transparência, sob pena de serem condenados ao pagamento de multa. Então, acho que a principal inovação da lei é essa transparência, essa publicização que está sendo cobrada das empresas, né? Na verdade, agora não é nem cobrada, elas são obrigadas a fazer isso. E eu acho que com base nisso a gente vai ter mais elementos para realmente verificar essas questões de desigualdade salarial, de desigualdade de oportunidades das mulheres no mercado de trabalho. Acho que a principal inovação da lei é essa. É a gente ter essa transparência, essa publicidade que até então a gente não tinha. A gente tem esses 20% menos, esses 39% menos para as mulheres negras com base em pesquisas.
né? E agora a gente vai ter como ter acesso a esses dados de uma forma mais efetiva. Sim, espalhados por todo o Brasil, o que Exato. vai permitir que, e isso foi inclusive divulgado agora recentemente, e que confirma exatamente essas disparidades, essas diversidades do ponto de vista remuneratório Exato. das mulheres, né? É possível, até eu não cheguei a verificar, esse relatório, o primeiro relatório ele foi publicado ontem, se eu não me engano, eu não tive tempo, não cheguei a verificar isso ainda. Mas há, inclusive, a possibilidade de que essas diferenças que até então a gente tinha apuradas como 20%, 39%, sejam até maiores do que isso. Isso eu acho que é uma coisa impressionante que a gente tem que lutar contra, que a gente tem que combater do ponto de vista de criar condições favoráveis a esse combate. Eu acho que esse é um elemento central, assim, eu acho que a luta sindical ela passa por aí. Né, Silvia, de que é importante a gente tentar criar condições de combate à discriminação salarial para que a gente possa ter uma efetividade de uma política remuneratória justa e igualitária, né? Eu acho que a transparência é o primeiro passo. É a gente conseguir enxergar para poder lutar contra isso, né? Sim, porque senão a gente fica só com base em pesquisas, né? E as pesquisas, elas têm aquela margem de erro, enfim. Né? E às vezes até a própria pesquisa, dependendo de como ela é conduzida, daqui a pouco nem as próprias mulheres que participam dessa pesquisa, elas sabem se o salário delas efetivamente é mais baixo que o do colega, se elas realmente foram preteridas em promoções simplesmente por serem mulheres, enfim. Há uma série de variáveis que sequer é possível apurar mediante uma simples pesquisa, até porque as pessoas não têm acesso a esses dados. Exatamente. É isso. E Karina, como é que é agora os próximos passos da PLC? O que a gente vai saber nos próximos dias? Ela já está tramitando no Congresso. Quais são as perspectivas agora do projeto de lei 12/2024? Então, o PLC já está tramitando, né? Ele entrou quase 15 dias atrás, 45 dias para votação, se não tranca a pauta da votação do Congresso. Não foi aberto ainda e não foi divulgado quem vai ser o relator. A estratégia do governo é deixar para meio que por último a divulgação do relator, para não ter aquela chuva de demanda, né, do pessoal indo atrás do relator para colocar emendas e fazer algum lobby com o relator. Então, o relator ainda não foi divulgado. Então, a gente acha que o relator vai ser, porque também não foi divulgado para nós, mas alguém do centro, né? Ninguém, nem da direita e nem da esquerda, alguém mais do centro, para trabalhar esse PLC, que está em regime de urgência ainda. Nós temos algumas pessoas que estão fazendo um movimento, que é mais liderado pelo pessoal da direita, com o deputado Agrobon, que está tentando retirar esse regime de urgência do PLC para ampliar o debate e talvez até colocar em votação primeiro um PL montado por ele, uma frente parlamentar totalmente da direita e com trabalhadores que são mais ligados assim, da direita, que não querem nenhum tipo de vínculo com as empresas, que não querem ter esse vínculo que tem no PLC. Querem ser microempreendedores individuais. Isso está claro no PLC do deputado. Então, está uma briga no Congresso, há um Congresso meio dividido, e o nosso trabalho é ir junto aos deputados e falar sobre o PLC, né? O trabalho agora dos sindicatos é esse, e mostrar quais são os pontos positivos, o que pode ser mudado no PLC. Nós, enquanto sindicato, somos organizados numa federação nacional de sindicatos, onde a gente tem 22 sindicatos junto com a gente, e a gente está fazendo esse trabalho aí de já estudou o PLC junto com alguns, o pessoal do direito, os nossos advogados, né, de cada sindicato, vendo o que a gente pode alterar ali, o que não pode alterar, o que dá para fazer no texto, que ainda tem umas partes que são dúbias, né, principalmente na questão da previdência, quando fala que é o salário bruto, não fala que é só a parte do motorista, não entra a parte da empresa, mas alterar o texto para que fique claro que seja só a parte que o motorista ganha, o valor de salário real do motorista, para fins previdenciários e também para fins de imposto de renda, que não está claro ali no PLC, porque daí vale a O valor lei do motorista que tu diz é só o valor da remuneração do motorista, que e ele não a recebe, remuneração do carro, sem a parte do carro.
Só Sem a parte indenizatória, que é Isso. para manutenção do O carro, né? PLC fala que para fins previdenciários seria o salário bruto do trabalhador, mas não a remuneração bruta, mas não fala. A gente acha que a parte da empresa, que é aquela parte que a empresa cobra de vocês e desconta ali em torno de até 60%. Então, a gente, né, não entraria essa parte que é das empresas, seria só o que o trabalhador ganha mesmo. Então, ficou meio dúbio o texto e a gente gostaria de alterar ali para que ficasse claro que não entra a porcentagem da empresa, que é o lucro da empresa, não entraria nessa parte, Sim, na né? parte da Uber mesmo. É só a parte dos trabalhadores mesmo que o trabalhador recebe. Então, algumas E alterações de sem a texto ali. parte de indenização do carro, né? Isso, exatamente. Só em cima dos 25%. Daí Sim. dessa parte do salário bruto aí que o trabalhador ganha, os 25% é que vai entrar esse dia a Previdência. E também a gente vai fazer uma alteração que fala que o imposto de renda vai ser sobre também esses mesmos 25%. Porque não é justo colocar que seja 25% líquido, né? Porque o trabalhador de motorista de aplicativo tem muita despesa com o veículo. E aí, na parte do imposto de renda, ele tem que pagar sobre 60%, né? Que é hoje a lei nacional. Então, algumas alteraçõezinhas de texto a gente já está fazendo, são 7 pontos que a gente está pegando, e o restante vamos ver o que vai sair da parte dos deputados que vão fazer alterações com essa galera que está contra o PL, né? Que a gente vê que é uma galera que é liderada aí pelos youtubers da categoria, por influenciadores da categoria, e que a gente vê também que tem muita gente aí que são pré-candidatos, que já estão tirando um proveito político da situação do PLC. Então, tem todo um desafio para a gente aí. Depois desses 45 dias, que agora são 30 dias, vai para o Senado. No Senado pode sofrer alterações, se sofrer alterações, volta para a Câmara, aquele processo todo. Se não sofrer alteração nenhuma no Senado, se passar lá no Congresso e não sofrer alteração no Senado, vai para o governo sancionar ou retirar, né? E por que eles defendem que eles sejam um MEI? Porque eles acreditam que o MEI já está contemplado o que eles precisam da proteção social. E a gente sabe que o MEI não é. O MEI, ele te garante, você pode me corrigir se eu estiver errado, que o trabalhador, a trabalhadora, ele ganha só sobre um salário mínimo. E o PLC é sobre o que ele vai contribuir. Então, a gente sabe que os trabalhadores fazem muito mais do que um salário mínimo. O salário mínimo é só para se basear. E eles vão contribuir sobre aquele valor ali, é sobre aquele valor que ele está contribuindo, que ele vai depois, né, ter a proteção social dele, ou até para caso de aposentadoria. E eles acham que o MEI eles já estão contemplados totalmente. E a gente sabe também que o governo, se for pelo MEI, o governo não consegue tirar parte da empresa, né? Que seria esses 20% da empresa. Então tem uma grande, acredito, uma grande rede de informações mal divulgada para os trabalhadores, que a gente também tem esse grande desafio, né? Porque a direita ela sabe se organizar muito bem com essas fake news e tá rolando muita fake news sobre todas Eu as acho que esse bases. projeto ele consegue ter algumas coisas que são contraditórias, né? Porque ele consegue daqui a pouco sofrer uma crítica de os setores importantes, por exemplo, do direito do trabalho, etc., que acham que ele foi muito empresarial, tá? Ele não enquadra esses trabalhadores dentro da CLT. Então, isso sofre uma crítica muito grande de alguns operadores do direito, Sim. especialmente vinculados mais a uma escola mais tradicional e tal, mais até protetiva, tutelar. Então, tu tem um setor de estudiosos do direito do trabalho que tem sido muito crítico mesmo ao com projeto, tá? E, por outro lado, ele também é muito criticado a quem defende a desregulamentação completa das relações e das vinculações que são estabelecidas. Então, acaba tendo uma crítica que é mais à esquerda e uma crítica mais à direita. Então, quem defende o liberalismo puro defende contra o projeto, e quem defende uma tutela mais forte, que é vincular esses trabalhadores à CLT, também acaba sendo muito crítico. Quer dizer, o governo está tomando pau de todo mundo. Quer dizer, o projeto está tomando pau, porque é um projeto que também foi elaborado com 3 mãos, né? Que é representante dos trabalhadores, representante dos trabalhadores organizados, representantes das empresas e os representantes do governo. Então, esses 3 acabaram fazendo um projeto de lei que acaba sendo criticado por
por um lado e pelo outro lado, né? E aí agora é a hora da gente tentar fazer uma reflexão sobre o debate, fazer o debate para poder entender, para poder se posicionar, né? Eu pessoalmente, Karina, tá? Não tenho opinião nenhuma, tá? Eu pessoalmente, às vezes eu tô que nem aquele personagem, acho que era o Múcio, né? Que eu ouço o argumento de um lado e vou dizer concordo, realmente é isso mesmo. Daí eu ouço o argumento de outro lado e diz assim, não pode, tem que botar os caras na CLT. Aí se eu for ouvir daqui a pouco o motorista, eu vou dizer, não, é verdade, ele pode, enfim, eu acho que é um debate aberto da sociedade. Hoje houve manifestações em todo o Brasil, né? Em várias, teve aqui no Rio Grande do Sul, teve em Porto Alegre, teve algumas regiões do interior e teve também São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, várias partes do país. E ficou muito claro que eles, como é que dizer, como é que eu vou dizer assim, eles politizaram a pauta, levaram para o lado da política, mais para o lado da direita, e começaram a atacar o governo, né, nessa pauta ali, porque a gente sabe que a maioria são de direita. Então, ficou muito claro que são pré-candidatos a vereador, daqui a pouco a gente vai ter eleição para vereador, eles estavam lá nos caminhões de som, quase que a sua maioria, muitos liderados por youtubers e influencers que já foram muito bancados pelas plataformas e que se não continuam sendo bancados, porque a plataforma está lá, assinou e disse que concorda com o PL, mas nada quer dizer que a plataforma não esteja bancando esse pessoal aí por fora, né? E escondidinho, não, vai lá que vocês têm que apoiar, que tem que ter a retirada da urgência, que tem que retirar esse PL ou ser contra o PL. Então a gente sabe que as empresas também fazem esse lobby muito grande contra o próprio PL que eles estão apoiando, né? Então nós temos um grande problema pela frente e um desafio para enfrentar aí ainda. Sim, a gente vê nas redes sociais, né, Karina, quando tu falou em influenciadores, enfim, a gente vê muitos influencers, né, como eles são chamados, que tu tinha falado no início, que há uma demonização dos sindicatos, há uma demonização da CLT, e há essa digamos, um viés de, somos todos empreendedores, e se você é CLT, você é um fracassado, né? Você tem que ser empreendedor, tem que ser... E tem muito essa propaganda nas redes sociais de que, você tem que ser um empreendedor. Então, o motorista da Uber, de aplicativo, perdão, é um empreendedor, né? E isso tudo é fomentado, e quando tu fala em que é possível que isso seja... inclusive gerido e financiado por essas empresas, eu acredito que isso é bem possível. Claro que sim. Porque, na verdade, você está colocando no imaginário de toda uma categoria que eles são empreendedores, então eles não têm que se reconhecer como trabalhadores, não têm que se reconhecer como classe, e aí tu esvazia Eles não esse querem movimento. a categoria organizada, Exato, né? Eles vão querer a exato. categoria organizada. Foi uma luta para a gente colocar que os sindicatos estarão à frente das negociações. Uma coisa que já é constitucional, mas garantir no PLC que tem a organização pelo sindicato, já foi uma briga com as plataformas de eles se retirarem duas vezes da mesa e dizer que não queriam acordo nenhum, né? Então, e foi uma briga também trazer pro trabalho, né? De uma forma mais escondida, mas trazer para o meio do trabalho como trabalhadores, reconhecer como trabalhador essa categoria. Então a gente acredita que sim, que pode haver sim uma mão das empresas aí por trás desses grandes influencers aí da categoria de motorista de aplicativo, que é lamentável, né? Eu acho que a Karina quase roubou a pauta da gente, né? Não, eu acho Não, mas a maravilhoso. pauta dela é ótima. Eu acho maravilhoso ouvir. Era para ser mulheres, proteção e igualdade. A Karina, ser mulher é um ato político. A Karina fez uma revolução aqui. Mas eu acho que é perfeito, Karina. Acho que é o tema do momento, né? A questão do trabalho o trabalho de plataforma, o trabalho em plataforma e tal. E é um tema que está em aberto e em disputa do ponto de vista das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Acho que esse é o grande a grande indagação que a gente tem feito dentro dos operadores do direito e tal, é dizer, tá, e como que a gente regulamenta isso? E será que isso, o que está sendo regulamentado e proposto por essa comissão tripartite, ela não é uma porteira aberta também para a flexibilização dos direitos trabalhistas do ponto de vista da CLT? Esse é o desafio de reflexão.
para que a gente não desconsidere. Aí eu retomo, assim, quase finalizando e agradecendo de novo a presença de vocês, o tema da proteção, do trabalho da mulher, da questão de proteção e igualdade. Quer dizer, elementos fundamentais de cidadania, de construção de um Brasil, é exatamente o reconhecimento do trabalho da mulher, o reconhecimento de que é necessário uma proteção ao trabalho da mulher. Sim, é necessário um trabalho, é necessária essa proteção, e é necessária a questão da igualdade. É necessário que as empresas tenham uma política de enfrentamento à discriminação da mulher no ambiente de trabalho, que as empresas tenham uma política de educação a atividades antimachistas. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Esse é o programa Eu Tenho Direito, da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários. Esse podcast é uma produção do Sindibancários. Na apresentação, eu, Antônio Vicente Martins. Na produção, junto comigo, a Laís Escher. Na técnica, o Diego Dornelles, o Diegão, e a coordenação de comunicação é da Aline Adolfes e a direção de comunicação é do Gilney Nunes. Eu Tenho Direito, fica aqui hoje e é uma homenagem a Marielle Franco, a Marielle, que é um símbolo da luta pelo direito, da luta das mulheres, da luta pela igualdade. Salve, salve e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Marielle presente. Presente sempre. Presente.